Saudações, doutores e doutoras. Professor Leão Desponte falando. O assunto de hoje é fração. Vamos tratar especificamente em equivalência, irredutibilidade e simplificação, certo? Aquele abraço para a galera da 411 lá da Escola Dr. Freitas. Vamos nessa. O que são frações equivalentes? Basicamente, frações equivalentes são frações que representam, olha só, são frações que representam a mesma parte do todo. Você olha para as frações, elas parecem ser frações diferentes. Tecnicamente elas são até diferentes, mas na prática elas representam a mesma parte do todo. Fixe isso na sua cabeça. Frações equivalentes têm de representar a mesma parte do todo. Tá? E o importante é saber que para encontrar frações equivalentes, você vai multiplicar ou dividir o numerador e o denominador. Preste atenção, tem que ser os dois. Você vai multiplicar ou dividir, tanto faz, o numerador e o denominador pelo mesmo número natural. Diferente de zero. Vamos ver exemplos, vai ficar mais claro o que eu estou falando. Ó, meio e 2/4, perceba, essa aqui é a fração, ó, meio. E esta fração aqui é 2/4. O que eu quero que você perceba é que essas frações são equivalentes. Por que elas são equivalentes? Ó, essa fração aqui, essa primeira do lado esquerdo aqui, ó, ela representa meio, ó, 1/2, representa meio. E esta fração aqui, tá? Então esta primeira aqui representa meio, porque eu pintei uma parte de 2. E esta fração aqui representa 2/4, ó, porque eu pintei duas partes de 4. Perceba, vamos supor que um casal vá a uma pizzaria comer uma pizza. Entendam, se dividir a pizza em duas partes e eu comer uma, tá? É a mesma coisa que eu pegar a pizza, dividir em 4 partes e eu comer duas. Então perceba que no final das contas dá no mesmo. Perceba que meio e 2/4 representam a mesma parte do todo. Tá? Eu pegar o todo, dividir em duas partes e pegar uma, é a mesma coisa que eu pegar o todo, dividir em 4 partes e pegar duas. Dá na mesma, tá? Outro exemplo aqui, ó. 6/9 e 2/3, ó. 6/9 e 2/3 são frações equivalentes. Perceba, ó. Vamos supor que eu tenho uma barra de chocolate aí, ó, e eu divido essa barra em 9 pedaços e como a 6. Se eu tivesse dividido em 3 pedaços e comido duas, daria no mesmo. Tá? Então essas frações aqui, ó, perceba, são frações equivalentes. Observação, ó, na fração de cima, se você perceber, ó, o que eu fiz aqui, ó, eu multipliquei por 2, ó, em cima e embaixo, ó, foi multiplicado por 2. Lembra que pode multiplicar pelo mesmo número? E perceba aqui embaixo, ó, o que foi que eu fiz, olha, eu dividi por 3 em cima e embaixo, eu dividi por 3, ó. Então repetindo, em cima aqui, ó, eu multipliquei por 2, 1 vezes 2 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4. Multipliquei os dois números por 2. Embaixo, o que eu fiz? Ó? Dividi por 3. Ó. 6 dividido por 3 dá 2. E 9 também dividido por 3 dá 3. Perceba que eu multipliquei ou dividi pelo mesmo número. Desta forma, nós encontramos frações equivalentes. Seguindo, o que é uma fração irredutível? Ou uma fração mais simples? Basicamente, o que é uma fração irredutível? Né? É aquela que não dá mais para dividir o numerador e o denominador. Tá? Por um número que seja maior que 1, um número natural maior que 1. Então, se você tiver uma fração, não sei se você percebeu ainda agora que numa das frações, lá na última fração, eu consegui dividir o numerador e o denominador por 3. Então, o que é uma fração irredutível, uma fração mais simples? É quando eu não consigo mais pegar o numerador e o denominador e dividir pelo mesmo número, né, um número logicamente maior que 1. Então, se eu não conseguir fazer mais isso, essa fração é chamada de fração irredutível. Tá? De uma maneira mais técnica, né? Falando aqui tecnicamente, matematicamente falando, o que é uma fração irredutível, fração mais simples? É aquela que o MDC entre o numerador e o denominador vale 1. Em outras palavras, o numerador e o denominador são primos entre si. Eita, professor, agora eu viajei, né? Voei na maionese, não me irrite, não me irrite. Se você não entendeu o segundo parágrafo aí, né? Foque no primeiro. Basicamente, que são frações irredutíveis. São aquelas em que não dá para dividir mais o numerador e o denominador por nenhum número, tá? Lembre-se que tem que ser o mesmo número. Não dá para dividir nem o numerador e nem o denominador por um número maior que 1. Essa parte de baixo aqui, de MDC, de primos entre si, se você ficou em dúvida, né? Eu gravei um vídeo sobre isso. Vai aparecer neste momento um card aqui em cima, se você estiver assistindo no YouTube. Dê uma conferida lá depois. E no final também do vídeo vai aparecer um card. Dê uma conferida lá se você ficou com dúvida nessa parte aqui. Mas se você não entendeu essa segunda parte, não tem problema. Basta você lembrar aqui da primeira, que basicamente
Uma fração irredutível é aquela que não dá mais para dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número maior que 1. Vou dar aqui um monte de exemplos. São vários exemplos aí. Eu percebo, ó, a fração meio. Não dá para dividir mais por nada aqui, ó. Tá? Ok, fração 1/3, fração 1/4, 3/4, fração 1/5, fração 2/5. Ó. Todas essas frações aqui que estão aparecendo na sua tela são frações irredutíveis. Ó. Não dá para dividir mais o numerador e o denominador pelo mesmo número maior que 1. Presta atenção, não me irrite. Ó. Dê uma olhada aqui no 7/9. Aí vem o chato, né? E diz, ó, pessoal, mas dá para dividir por 7 em cima. Não me irrite. Tem que ser pelo mesmo número. Dá para dividir por 7 em cima, mas dá para dividir por 7 embaixo? Não, então não serve. Tem que ser o mesmo número em cima e embaixo. Nenhuma dessas frações aí dá para dividir pelo mesmo número em cima e embaixo, pelo mesmo número maior que 1, né? E dividir por 1 não vai mudar nada. Tem que ser um número maior que 1. Então todas essas frações aí são frações irredutíveis, também chamadas de frações mais simples. Ok. Como é que eu faço para simplificar uma fração? Tá? Qual é o raciocínio para simplificar uma fração? Ok? A ideia é o seguinte, para simplificar uma fração é basicamente você encontrar uma fração equivalente. Lembra que eu falei de fração equivalente lá no início? São aquelas que representam a mesma parte de um todo, né? De que forma? Para que seja mais fácil ser manipulada. Então, basicamente, simplificar uma fração é encontrar uma fração equivalente, tá? Para ser mais fácil ser manipulada. E o que acontece? Ela pode ser feita por meio de processo de divisão sucessiva e pela fatoração. Então a ideia é você encontrar a fração irredutível. É justamente a divisão sucessiva, corresponde a dividir os números, né, os dois termos da fração, né, que é o numerador e o denominador, pelo mesmo número. Tem que ser pelo mesmo número, gente. Fator comum, até que ela se torne uma fração irredutível, como eu falei. Então simplificar a fração é você ter uma fração, digamos assim, que ela ainda não seja irredutível. Então o que você vai fazer? Dividir o numerador e o denominador sucessivamente até você chegar a uma fração irredutível. Ok? Esse é o processo de simplificação de fração. Vamos ver dois exemplos e pronto, encerramos a parada por hoje. Vamos lá. Primeiro exemplo, 8/12. Essa fração, ela não é uma fração irredutível, então ela dá para simplificar. O que você vai fazer aqui? Ó? Basicamente, você pode fazer devagarinho ou pode fazer numa porrada só. Tá? Eu vou fazer aqui, ó, devagarinho nesse primeiro. Eu posso dividir por 2, ó, tá? Dividir por 2. Lembre-se, você tem que dividir por 2 em cima e embaixo. Você tem de dividir os dois números. Não invente de dividir só um. Você tem de dividir os dois números. Tem de dividir o 8 e o 12. Então, vamos lá. 8 dividido por 2 dá quanto? Dá 4. 12 dividido por 2 dá quanto? Dá 6. Pronto. Perceba, essa fração aqui já é a fração mais simples? Já é a fração irredutível? Ainda não. Por quê? Porque ainda dá para dividir por 2, ó, em cima e embaixo. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Lembrando que tem que dividir os 2. E 6 dividido por 2 dá 3. A resposta deu 2/3. Eu sei o que talvez você esteja pensando. Eu sei. Professor, eu poderia ter feito direto assim, ó. Fração 8/12. Poderia ter feito direto? Eu poderia ter dividido logo direto aqui por 4. Eu vi que dava por 4. Eu posso? Claro que pode, gente. Ó. 8 dividido por 4 dá 2. E 12 dividido por 4 dá 3. Perceba, deu o mesmo resultado. Então não importa se você fez devagarinho ou se você conseguiu dividir de uma porrada só e já achar a resposta. Não tem problema, tá? Então perceba, essa é a forma mais simples da fração 8/12. Então a fração 8/12 de forma mais simples é 2/3. Tá? Vamos ver a letra B para encerrar o nosso vídeo de hoje. Antes disso, né, não esqueça de dar o like no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Vamos lá? A fração 18/24. Vamos lá, eu vou fazer devagarinho e depois eu faço uma porrada só. Vamos lá, ó. Vou dividir aqui por 2, ó. Dá para dividir por 2. Então 18 por 2 dá quanto? 9. E 24 por 2 dá quanto? 12. Perfeito, dividir por 2. Agora dá por 2 ainda não, né? 9 não dá por 2. Dá por 3? Dá por 3. Vou dividir por 3, ó. Então 9 por 3 dá 3. E 12 por 3 dá 4. Pronto, ó. Cheguei à fração irredutível 3/4. Daí, perceba que não passa disso, tá? Professor, eu poderia ter feito direto? Poderia, ó. Vou fazer aqui em cima, ó. 18/24, tá? Professor, eu consegui enxergar. Eu tenho a visão além do alcance. Tá? É difícil alguém ter entendido essa piada aqui, né? Mas tudo bem. Poderia ter dividido logo por 6 numa porrada só. 18 por 6 dá quanto? Dá 3. E 24 dividido por 6 dá quanto? Dá 4. 3/4 dá a mesma resposta. Então,
você pode fazer passo a passo, mas se você conseguir enxergar um número mais alto que você consiga dividir de uma porrada só, não tem problema nenhum, você vai conseguir encontrar a mesma resposta, que é a fração irredutível, que é a fração mais simples. Preste atenção, não esqueça, né, que tem que dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Não pode ser números diferentes, tem que dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Perfeito? Pessoal, ó, era isso que eu tinha que falar com vocês hoje. Foi uma satisfação estar com você. Se você quer relembrar a parte lá de MMC, a parte de MDC, a parte lá de primos entre si, né? Vai aparecer um dos cards aqui em cima com esse vídeo. Beleza? Por hoje é só, pessoal. Até mais.